Von Anfang an. A pergunta é ab wann, a partir de quando. E também, ja, hier seit wann. Essa é mais fácil, porque lembra. Seit wann para a preposição seit. Desde quando? Então a gente tem essas perguntas aqui, essas maneiras de perguntar. E a ideia é que a gente leia aquele texto, então, o mais rápido possível, e formule essas perguntas com as informações que estão aqui. Certo? É uma coisa para vocês fazerem, assim, entre vocês, na verdade, a gente só corrige depois. Eu vou deixar aqui o texto para vocês irem fazendo, e a gente só corrige logo em seguida. E isso que eu usei no chat aqui, no Word, eu vou colocar no chat. O wie lange, ab wann und seit wann. Tudo bem? Podemos fazer? Aham. Beleza. Rapidão, coisa à toa. Vou deixar uns 5 minutos, daí eu vejo com vocês, onde vocês estão. Tá. Podem conversar entre vocês, se quiserem, para não ficar à vontade, gente. Então, é só fazer as frasezinhas referentes às respostas que estão ali na esquerda, né? Isso mesmo. A gente tem a resposta na esquerda, a gente formula a pergunta de acordo com a preposição que está aqui e com a informação que está no texto. Entendi. Tá. But é oferta, né? É, lá em cima. Frasezinha. É. Tá. Tô falando com o microfone fechado. É oferta, Angebot.
Was ist freuen? Sie freut sich sehr, denn isso. Estava seu. A de cima. Alegrar-se. Alegrar-se. Ela se alegra muito, pois Esse Zeit aqui, acho que é Zigen, o verbo. É lugar? Não. É na frase que está escrito: Sie hat auch schon eine schöne Wohnung uhum. gefunden und sieht am 15. Juli und isso. Umziehen, mudar-se. Nurse. A primeira lição desse livro, de uma historinha de uma família se mudando. Umziehen. E Umzug, mudança, logo na frase seguinte.
sei se fica mais ou menos assim. Mandei. Ok. So, los geht's. Ab wann hat sie ein Angebot? Vor 3 Monaten. Ja, Moment bitte. Doch vor 3 Monaten hat sie ein Angebot als Zürich bekommen. Boa. Você pode ir ainda um pouco mais longe, Bruno. Wie lange hat sie ein Angebot aus Zürich bekommen? Tipo, há quanto tempo ela recebeu uma oferta de Zurique? Gustavo, você terminou também? Tava faltando o primeiro, porque eu tava na dúvida se era Vilang ou não, mas você tá falando agora, então vou ouvir. Então Faltava já esse. era. Fiquei. Não sei, não entendi direito, eu acho. O primeiro. O primeiro está fora daqueles exemplos que eu dei, né? Tem alguns que não se enquadram certinho. Uhum. Mas Bilanga. Sim. Tá, beleza. Depois, ab wann sie zieht über 20 Jahre, né? Aqui não é bem. É quanto tempo que ela viveu É, não seria Vilang, não? também. Ah, tá. Bilanga também. Me Cadê a frase? perdi. Qual? Eu tô. Aqui, É ó. a numa. A Terceira? terceira. Ah, tá. Bilanga hat sie nicht mehr in der Schweiz gelebt. Há quanto tempo ela não vive mais na Suíça? Über É. 20 Jahre. Depois, então, am 15. Juli, hier, agora sim é umziehen, Bruno. Você colocou Wie lange macht sie Umzug? Hum, Tá, essa aqui eu realmente. Não, mas peraí, qual que é que eu estudei? você respondeu É assim. o do Avanzesiet? Né? Vai de baixo. É esse aqui, am 15. Juli, e é assim do verbo umziehen. Não, mas eu coloquei Avanzesiet 1. Aí a de baixo seria esse Wie lange macht sie Umzug? Entendeu? Você pulou uma, então. Saquei. Pulei uma? Não vi. Acho que foi. Você pulou a Ah, anterior. tá. Aham, fiz confusão. Esse aí seria esse Ziet 1 dia. Yeah. Gente, essas datas assim precisas, a pergunta é só com wann, quando. Nossa, eu tô Uhum. escrevendo pra você aqui, foi mal. Deixa eu recuperar aqui as mensagens. Eu tô escrevendo só pro Bruno, chat, as duas. E essa aqui fica wann. Uhum. Wann zieht sie um? Quando ela se muda? Am 15. Juli, ok? Uhum. Beleza. Em seguida, Não seria, drive. Ah, diga. não seria Abvan? Ab wann, a partir de quando? Ah, A resposta teria que estar assim, von sim. 15. Eu não Juli lembro. a partir do 15 de julho. Esqueci desse detalhe. Tá. Beleza, Entendi. 3 Wochen. Vor dem Umzug macht sie noch 3 Wochen Urlaub. 3 Wochen, pessoal, isso é uma duração, né? Sim, De longa, então. foi. Coloquei Vilanga.
Como que fica a frase? Pronto. Tô vendo aqui. Wie lange macht sie Urlaub? Urlau. Tá. Então, a Esse eu mudança aqui. fiquei. Aham, esse eu fiquei confuso um pouco. Isso aí eu não sabia muito bem o que colocar depois do Uhum. verbo e do sujeito. É que o principal da frase aqui, né? É a, E as férias, são as né? férias. Isso. Vor dem Hum. Umzug é só o quando vai acontecer. É antes Uhum. da mudança. Depois, seit vielen Jahren. In der Besuch, ja, das macht seit vielen Jahren. Was? In der ersten Woche besucht sie immer, wie immer, enge Freunde am Bodensee. Seit vielen Jahren. So, seit wann? Como é que você fez? Uhum. Não, Seit wann Aham, macht Zeitmann. sie? boa. Seit wann macht sie das? Uhum. Pensando na frase anterior. Ou seit wann besucht sie enge Freunde am Bodensee? Gente, enge Freunde, põe no coração isso aqui. São amigos íntimos, amigos próximos. Entendi. E depois, über 10 Jahren. Deixa eu ver o que você botou, Bruno. Ok, wie lange. Wie lange também. Beleza. Você colocou wie lange war sie dort. Deixa eu ver. Dort war sie schon einmal, aber das war schon vor über 10 Jahren. Beleza. Funciona assim. Você pode fazer igual eu fiz na última frase. Recupera a informação que vem antes. Uhum. Wie lange geht sie nach Mallorca? Há quanto tempo ela geht sie nicht nach Mallorca? Quanto tempo ela não vai para Mallorca, né? Dieses Jahr geht es nach Mallorca. Dort war sie schon einmal. Aber das war schon vor über 10 Jahren. Quanto tempo ela não vai para Mallorca? Beleza, gente. Ó, a gente tem só um pedaço do texto do Blor, mas tem que explicar algumas coisas para vocês. Deixa eu ver se dá pra gente fazer algo aqui ainda rapidinho. Ah, dá para fazer, mas vai ficar só um para aula que vem, então eu vou deixar os dois aqui para a gente fazer na aula que vem. Vamos para o Blor. Eu quero explicar antes para vocês a voz passiva que eu fiquei devendo na aula anterior. Bom, tem aqui umas tabelas que a gente pode usar. Eu vou colocar alguns outros exemplos aqui também no Word para nós. Fica um pouco mais organizado com a tabela. É o seguinte, passives atos, pessoal, sempre com verbo, ou quase sempre, vai. O verbo principal que a gente vai usar aqui é o verbo werden para conseguir construir a voz passiva. E a fórmula dele, no presente e no pretérito, é werden plus Partizip 2. Werden conjugado. No pretérito, também é werden Partizip 2, só que ele vai estar conjugado no pretérito também. Então, vamos dar um Überblick no verbo primeiro. No presente, ich werde, du wirst, er wird, wir werden, ihr werdet, wir werden. Esse é um verbo meio maluco, não é nem forte, nem irregular. Ele tem essa característica aqui, então. Na terceira pessoa fica wird. O restante, ele
É muito parecido, assim, tipo, werde tá normal, wirst tem o i aqui, mas o st tá normal. Na terceira tem o i de novo, como se fosse verbo forte, só que não tem um t, que é um pouco estranho, não tem como categorizar ele. No pretérito, fica ich wurde, du wurdest, er wurde. O pretérito tem essa característica de primeira e terceira pessoa serem iguais. Wir wurden, ihr wurdet, sie wurden. Então, para a gente fazer uma voz passiva no presente, conjuga werden no presente com particípio segundo. Para fazer no passado, conjuga no pretérito com particípio segundo. Por exemplo, das Aufgabe wird erledigt. A tarefa foi cumprida. O verbo erledigen. Ou, acho que die Aufgabe, olha eu também, die Aufgabe wird gemacht. Para marcar bem esse particípio segundo. A tarefa foi feita, a tarefa foi cumprida. Perdão, né? É cumprida, é feita. Está no presente aqui. Das Auto wird repariert. O carro é consertado. Mas que vocês, acho que vocês já sabem. Uma coisa que eu posso adicionar, talvez vocês tenham esquecido, essa forma aqui também é usado como gerúndio em alemão. Então, quando o carro, por exemplo, está lá na oficina, a pessoa fala para você, das Auto wird repariert. Significa que ele está sendo consertado. No computador aparece sempre de aplicação, de app, wird installiert. Quer dizer, está sendo instalado. Quando está lá carregando, aparece essa mensagem. Então tem também esse sentido em gerúndio. Na voz passiva como um todo, você vai ter uso de duas preposições para determinar o sujeito da passiva. Von, que é para pessoas e instituições, e dos, que é para o resto, ou coisas. Então, falo assim, por exemplo, das Auto wird von der, por causa do von dem, por causa do dativo, von den Mechaniker repariert. O carro está sendo consertado pelo mecânico. A preposição von ganha outro sentido aqui. Ou porque é uma máquina que está consertando, hoje em dia tem muito, das Auto wird durch, pede sempre acusativo, durch die Maschine repariert. O carro está sendo consertado pela máquina. Tá, então, o resumo da ópera é que se tiver o Verga com o dus, é gerúndio. Uma afirmação, Não, não necessariamente gerúndio. Isso aqui indica quem está fazendo a ação. Quer ver? Vou colocar no passado, vai ficar mais claro. Das Auto wurde von den Mechaniker repariert. No passado, Bruno, não tem função de gerúndio. Aqui é literalmente o carro foi consertado pelo mecânico. Então, na sua pergunta, né, o fono, ele não tem a ver com gerúndio, ele tem a ver com quem é o sujeito da passiva. Quem está realizando essa ação aqui na voz passiva? É o nosso pelo. O carro foi consertado pelo mecânico. é isso aqui. Vocês precisam observar ainda uma coisa, porque o futuro em alemão é werden plus infinitivo. Então, é muito parecido com a voz passiva. É fácil de
confundir. Por exemplo, das Auto wird reparieren. O carro será consertado. O que vai marcar a diferença entre voz passiva e futuro é o particípio segundo, que às vezes é muito próximo. Reparieren, repariert. Sacaram? Então, atenção com isso. Então, tem werden, que faz voz passiva. Isso vai ser importante porque muda até o sentido dessas preposições aqui. Só que tem werden que faz futuro. Bom, das Auto wurde von der Mechaniker repariert. Outros exemplos, só para nós. Die Aufgabe wurde erledigt. A tarefa foi feita, foi cumprida. Das Buch wurde gelesen. O livro foi lido. Von Bruno oder Gustavo. Indicando o sujeito da passiva. Das Buch wurde während des Kurses gelesen. O livro foi lido durante o curso. É adjetivo, esse während, por exemplo. Até aqui tranquilo. Vamos dar um grauzinho só. Só um teco. Existe voz passiva com um verbo modal. Eu reparei que apareceram, acho que uma ou duas no texto do Bloch. E eu também não tinha falado para vocês sobre isso. Funciona mais ou menos assim. É com verbo modal, com werden, assim, e com particípio segundo. Então, modal verb, conjugado, plus werden, plus particípio 2. Por exemplo, das Auto kann nicht repariert werden. O carro não pode ser consertado. Então, você precisa de 3 estruturas verbais para fazer essa voz passiva com o modal. Das Auto kann von dem Mechaniker nicht repariert werden. O carro não pode ser consertado pelo mecânico. Die Aufgabe muss erledigt werden. A tarefa deve ser cumprida. Die Aufgabe muss von dem Lehrer erledigt werden. A tarefa tem que ser cumprida pelo professor. E no pretérito, a mesma coisa, só que com o verbo modal, né, no pretérito também. Das Auto konnte nicht repariert werden. O carro não pôde ser consertado. Das Auto konnte durch die Maschine nicht repariert werden. Não pôde ser consertado pela máquina. Eu comentei desses verbos no pretérito com vocês um tempo atrás. Se tiverem dúvida, a gente volta sem problema. Né? Em síntese, werden participa da voz passiva. Provavelmente quase sempre tem uma versão que nem tanto, mas ok.
Mas no que a gente está estudando sempre vai aparecer esse werden. E com o verbo modal a gente vai ter três verbos. Sem verbo modal a gente vai ter dois. Werden Partizip 2. E com o verbo modal werden Partizip 2. Com o verbo modal ainda conjugado. Estamos bem? Mais ou menos bem? É, não é difícil não. Bom, tem. Diga. Sempre está acompanhado de verbo modal ou pode não ter o caso? Você fala voz passiva? Aham. Não, nem sempre. Os primeiros exemplos que eu dei aqui, por exemplo, não tem. Ah, Guido. Não, beleza. Tá. Ja, wird repariert. É a voz passiva sem verbo modal, que é mais comum até, e a com verbo modal. Duas maneiras. Tá, entendi agora. Tranquilo. Bom, então a gente sabe voz passiva no presente e no pretérito. Tem ainda no perfect, tá? Vou deixar para lá. Vocês estão vendo aqui que a coisa está crescendo. Vou deixar para lá, então, fica só presens e pretéritum, porque em texto é isso que a gente vai ver mais. No perfect você pode ver na fala coloquial em texto um pouco mais raro. Mas até na conversa coloquial, muitas vezes você escuta o pretérito porque é mais fácil, são menos verbos, né, para articular. Vamos ficar aqui por enquanto. Tem ainda essa lista aqui com mais três possibilidades. Bom, gente, vamos terminar o bloco, falta pouco. Eu queria aproveitar para falar com vocês também, se vocês não querem ler alguma coisa do Adorno, já que os dois estudam, e o João, ele vai para a Alemanha agora. Ele já não estava podendo participar muito, ele vai para a Alemanha agora, ele vai parar com as aulas. Vocês têm algum texto assim do Adorno que vocês queiram ler? Quem sabe a gente não acha alguma coisa em comum assim para a gente fazer junto? Acho que tinha um assim. Eu tava lendo ele semana passada, porque coloquei na tese uma tradução, né? Mas não cheguei a ver a versão original, que é aquele. Atualidade da Filosofia, sabe? Acho que é assim o título. Ah, Bom, O primeiro, né? oi? É um dos primeiros, um dos primeiros, né? Ah, Texto do Adorno. eu não lembro agora se é um texto mesmo ou se é uma aula que aí fizeram um texto, né? Mas é. O título acho que é esse, Atualidade da Filosofia. A tarefa ou a atualidade da filosofia, é um dos dois títulos. É um texto bem fácil, assim, pelo menos a tradução do português, né, de ler. Pro alemão acho que vai ser a compreensão tranquila, sabe? é, eu já Acho que é mexi a com ele, tarefa da filosofia. já mexi com ele em alemão. Não é tão fácil não, mas a gente enfrenta, dá pra gente fazer. Tá, Ele não é fácil, Gustavo, não é certo. nem pelo alemão, é porque o Adorno passa em revisão, né, toda a filosofia do período dele. Então é um texto, muitas vezes você não sabe bem o que ele está falando, porque ele cita todo mundo, né? Cita positivismo lógico, escola de Marburg, daí cita fenomenologia, Heidegger, Kierkegaard, mais suave. É um bom texto, já li ele muitas vezes. Te ajuda também, Bruno, esse? Ajuda, ajuda. Eu conheço bem ele também, então, tipo assim, eu acho que fica mais fácil. A Rafael leva esse texto aí quase que no bolso. Toda oportunidade que tem, ele fala desse trem. É, Então é de boa. legal, legal. Tá bom, vamos ler ele então. Ele é um texto puxadinho, mas vamos lá. Bom, fechou. Para hoje, a gente tem que terminar esse rapaz aqui. Vamos ver se a gente termina rápido. Quem sabe não dá até para começar já. A atualidade da filosofia. Pelo menos umas frases. Beleza, gente. Nós paramos quase no fim. Vou voltar um pouquinho aqui. Vou aqui de Arbeit. Ah, Gustavo voltou.
Voltou? Oi, desculpa, acho que deu um bug aqui. Nada. Só a gente combinou então de ler a atualidade da filosofia, beleza? Beleza, tá, obrigado. Nada. Vamos terminar esse aqui, quem sabe dá para começar já. Então, retomando, die Arbeit gegen die Lebensangst und die Umtriebe der Furcht ist die gegen ihre Urheber, ihre großenteils sehr aufzeigbaren und sie sucht in der Welt selber, was der Welt hilft. Es ist findbar. Então, trabalho contra o medo da vida e o impulso repentino em direção ao medo, do medo, ist die é o trabalho contra o seu autor, ihre großen Stil sehr aufzeigbaren, né, seus autores, os seus, na maior parte do tempo, muito, perdão, aufzeigbar, muito evidentes. E esse trabalho, né, sie sucht in der Welt selber, was der Welt hilft. E esse trabalho procura no próprio mundo o que ajuda ao mundo. Helfen com dativo. Es ist findbar. Ele é possível encontrá-lo, né? Essa é a ideia. Ele é encontrável. Wie reich wurde allzeit davon geträumt, von besseren Leben geträumt, das möglich wäre. Aqui a gente tem então a voz passiva no pretérito. Como sempre, né? Como sempre foi sonhado ricamente, foi sonhado, eu sonhar com, né? Foi sonhado com uma vida melhor, com a vida melhor, né? Como isso aconteceu, então seria possível. Tem um complicador nessa frase, deixa eu ajudar vocês. Eu acabei de falar que von indica o sujeito da passiva, né? Mas aqui, von também é o complemento de träumen. Sonhar com, em português é com, em alemão é von. Tipo, ai, Bruno, ich träume von dir. Eu sonhei com você, por exemplo. Então, esse von aqui, von besseren Leben, foi sonhado com a vida melhor. Das Leben aller Menschen ist von Tagträumen durchzogen. Darin ist ein Teil lediglich Schale, auch entnervende Flucht, auch Beute für Betrüger. Aber ein anderer Teil reizt auf, lässt mit den schlecht Vorhandenen sich nicht abfinden, lässt eben nicht entsagen. Então, a vida de todas as pessoas está permeada, está penetrada de fantasias, Tagträume, né? Daydream, fantasia, devaneio, acho fantasia melhor. Né? Nisso, darin ist ein Teil lediglich Schale, auch entnervende Flucht. Nisso, né, está em parte o Flucht, não é desvio, perdão, fuga. Né? A fuga insípida e também que enerva, e também a presa para os enganadores. Mas em uma outra parte, né, mais uma outra parte, Aufreizen, incita, excita. Lässt mit den schlecht vorhandenen nicht sich abfinden. Não se deixa conformar, lässt, não se deixa conformar com o mal, as coisas vorhanden, né, o que está à mão, o que está presente, com as más coisas que estão presentes. Não se deixa conformar com as más coisas que estão presentes. Lässt eben nicht entsagen, não permite renunciar, não deixa renunciar, precisamente. Vamos retomar daqui? A gente leu um pedacinho já, eu acho que uma ou duas frases. Pode ser Bruno até Halten. Até Halten, por favor.
Mas assim, erkan, A partir dieser andere. dieser, tá. Obrigado. Dieser andere Teil hat das Hofen im Kern und er ist lebbar. Er kann aus dem ungeregelten Tagtraum wie aus dessen Schlauen. schlauen Missbrauch herausgeholt werden. Ist ohne Dunst aktivierbar. Keine Menschen lebte je ohne Geträume. Es kommt aber darauf an, sie immer weiter zu kennen und dadurch betrüglich unbetrüglich, Ja, hilfreich, aufrechte Gesilte zu halten. beleza. Unbetrüglich. Unbetrüglich. Ok. Então ele falou de duas partes, pessoal, aqui antes. Falou que todas as pessoas estão permeadas de fantasias, e nisso tem a possibilidade de você se tornar presa para enganadores. Mas nisso também há uma outra parte que pode se estimular e não se conformar com o presente, com as coisas que estão dadas no presente. Ele vai continuar falando dessa segunda parte. Uhum. É, esse outro tipo tem o esperar. O que que é quer? Que é núcleo, semente, caroço. Tem o esperar no núcleo. E, Tile é parte, beleza. tá, essa parte. Essa outra parte. Essa outra parte tem o esperar no núcleo. E ele, é, Lebar, o bar era evil, né? Uhum. E E Lerran, ensinar, não é? isso mesmo, É, e isso é ensinável. Acho que é beleza. isso, né, em português. Ó, é der Tile, ó, dieser. Então, Uhum. aqui tá retomando Tile. Ah, Então, tá. essa, E essa, não esse. Tá, e essa é ensinável. Tá. top. Hum. Inge, Regelten. Desregulado, sem regra. Ah, tá. Hum. É, Aqui, ó. esta, uhum. Que isso. Herausgeholt, E, ó, muito ruim isso aqui. Herausholen. Holen é coletar, herausholen é arrancar, tirar. uhum. Ela, né? Acho que tá recuperando um tile, né? Isso mesmo, a parte, essa parte. Uhum. Ela pode ser arrancada, Boa. é, no sonho diurno desregulado. Aus, lembra, aus indica origem. Uhum. Ah, tá. Com o verbo holen, Do, geralmente pede aus, né? Você pega de algum lugar. do. Ela pode ser arrancada do Boa. sonho diurno desregulado, como é, Que desce, né? Missbrauch. Seu. Misbral, Uhum. abuso.
Lauen, É astuto. como do seu, como do seu abuso astuto. Beleza. É. Coneduns. Activebar é tipo ativável? Já. Pode ser É. acionado, pode ser ativado, é muito linguagem, é muito contemporâneo, né? Uhum, Meio business Deutsch. uhum. É, não é acionável, não é. É acionável nenhuma nebulosidade, nenhuma névoa. Não sei muito bem Ohne, como. mit, É, com, ohne, sem. sem nenhuma névoa, obscuridade. Isso aí. Tá, essa segunda parte que ele está falando, que tem a expectativa no seu núcleo, pode ser acionada, ativada. É isso que ele está dizendo. Uhum. Pode acionar ela sem problema, sem complicação, etc. É, realmente. É, nenhum homem viveu, lebte, Perfeito. viveu agora, é, Xie, Viveu até agora, até até hoje. agora, sem esses sonhos do dia, diurnos. Tá Ah, no plural, né? perfeito. Tractroem. É, calma aí. É, uncommon era pegar? Não. Isso, chegar. Mas lembra aqui que tem uma expressão aqui, é uncommon com auf, depender. Mas eles dependem disso. Essa aqui, né? Mas depende. Uhum. Mas depende. Esse Daralf é disso mesmo, né? Disso que vai vir. Desses sonhos de. Ah, tá. Ah, tá. É, tá adiantando. Ah, Tá. Mas depende disso. Uma pequena. Pequena. Tá. É, ela. Não, tá ó, no infinitivo. Su- já tá no infinitivo. Pequena. Esse Z é acusativo. Uhum. Que é o para aprender, para conhecer. Isso, para conhecer. Uhum. Quer dizer, depende Era de. ela conhecer sempre novamente. Não, Ó, calma weit aí. é amplo. É. Weit é Uhum. amplo. Immer weiter. É, sempre amplo, sempre amplamente, de maneira ampla, de maneira sempre ampla, De maneira cada vez mais ampla. de maneira cada vez mais ampla. Tá. Mas o Z, Bruno, ele é acusativo. Tá aqui, ó. Uhum. Ups. Tagträume. Tá. Para ela. Não, calma aí, E calma aí? aí. Calma aí, calma Acusativo. aí.
Ah, nenhum homem, nenhuma pessoa viveu até agora sem fantasias. Mas depende su queren Sim. sie. Aprender sempre amplamente. Mas depende de conhecer. Conhecer sempre amplamente ela, o sonho de ele, elas, né? O Isso, sonho eles, né, no português. beleza. Eles. Conhecê-los, conhecê-las. Sonho de- E para isso, traduz dessa forma, desse modo? Através Não. disso. E através disso, Betrüger. betrüglich. Ja, Betrüger, a gente viu lá em cima, é o enganador. Uhum. Unbetrüglich é aquilo que não engana, então, inequívoco. Inequivocamente, era sem mudança? Não. Essa aqui eu te ajudo. E através disso, manter-se direcionado. Zielen é Manter-se. almejar, direcionar. Uhum. Manter-se direcionado. Tá. E através disso, sem equívoco, livre de ajuda? Não. Hilfreich, De maneira prestativa, de maneira prestativa, sobre, por direito, de direito, de direito. Como que você tinha colocado? Esse Gesellitzurrado? manter-se direcionado. Manter-se direcionado. Aqui ficou ruim um pouquinho a tradução. A ideia é assim, Eu não entendi muito bem, na real, também, o que ele tá falando, o que que é o sentido. Fiquei um pouco confuso. o que eu acho que ele está tentando falar é que tem uma espécie de adesão, assim, para essa perspectiva da esperança. Faz parte, assim, um certo trabalho da praxis, apesar de ele não mencionar, mas uma certa praxis, assim, na qual você tem que permanecer aderido. Eu acho que essa ideia aqui, gezielt zu halten, acho que é isso. Se manter tendo isso em vista. Porque Zielen é esse ato que você faz assim quando você está apontando, quando você vai atirar uma flecha, você vai atirar, literalmente almejar. Então, você Uhum. está, né, determinando um alvo e está se colocando em direção a ele. Tá. Tem umas passagens muito abstratas aqui, mas eu acho que é isso que ele está querendo falar. O restante, tudo bem? Acho que sim, acho que sim. Certo. Ó, dieser andere Teil, declinação de adjetivo. Apareceu o R Uhum. já, então under é só com um ezinho para declinar. Uhum. Aus dem, dativo, ungeregelten, declinação de adjetivo também, só põe um N no fim, que é aquela, quando já está demarcado, que já está marcado, você pode colocar só um N, a partir do acusativo masculino, fica tudo com N. Schlauer Missbrauch, aqui é a declinação de adjetivo sem artigo, a gente não chegou a estudar, tem uma pequena mudança, o restante tudo certo. É a mesma regra do, ele tem que ter, ele carrega a marca, né? Ou não? É, E aí, como ele não tem o adjetivo, ele não tem, ele carrega o EM. Se tivesse o artigo, ele teria o EN, né? perfeito, perfeito. Der Missbrauch, masculino. Você coloca aqui no dativo. Se você não tem o artigo, dem, essa marca desse M tem que vir para cá.
Uhum. Exatamente isso. Tá. E apareceu a voz passiva com o verbo modal no presente. Traduziu certinho. Pode ser arrancado. Kann herausgeholt werden. Partiu para terminar, por favor, Gustavo, até o fim? Sim. Ahn, pronto. Então, mordig, mochten die Tagtraumen noch wollen werden, denn das bedeutet, dass sie sich genau und den nukternen Blick bereichen. Nicht im Sinn der Verstockung, sondern des Wellwerdens. Nicht im Sinn des bloß betraustenden Verstandes. Der die Dinge nimmt, wie sie gerade sind und stehen, sondern des Beteiligten des sie nimmt, wie sie gehen, auch so besser gehen können. Mogen die Tagtraum außen wirklich wollen werden, das ist heller, unbleiblicher, betanken, begriffen und mit dem Lauf der Wind vermittelter. Dann der Weisen der Reifen will bewohnen und abgeholt werden kann. Tá bom. So. Werden, esse aqui é aberto, hein? Werden. Werden. Uhum. Beleza. Então, não lembro se é anotado, mas poderia ser sonhos em específico, no caso, Tagtraumen, né? Ai, fica um pouco difícil. Eu acho que o melhor é Um pouco de fantasia. fantasia, né? Beleza, então tá. Que realmente o sentido fica mais específico. Mas enfim, que as fantasias sejam mais plenas. Uhum. Ó, tá. Aqui, rapidão, a gente tem uma condicional sem when. É quando o verbo está na posição um desse jeito. Acho que eu expliquei isso para o Bruno um dia. É o seguinte, você pode colocar when, né? Se o sonho, se as fantasias desejassem, né, gostariam de se tornarem mais cheias, ou você pode só colocar o verbo em primeira posição, tem o mesmo efeito. É igual em português, quisessem, né, gostassem as fantasias de se tornarem. Uhum. Gostassem as fantasias de se tornarem ainda mais plenas, já que isso significa que eles são Já que isso significa que Davi, que as fantasias, que elas são acrescidas, não, que elas são enriquecidas justamente pela sua Blick seria visão, uhum, pela sua visão sóbria, sóbria. ja, Tá. nüchtern. Então tá, voltando. Que queiram que a fantasia se torne ainda mais plena, já que isso significa que elas são enriquecidas justamente pela visão sóbria. Ja. Não no sentido
endurecedor, digamos assim, endurecido, né? Enrijecido, Yeah, mas que que acho obstinação, resistência. não no sentido resistente, mas no sentido tipo brilhante, mas tipo iconoclasta poderia ser? Hum, Ou eu estaria viajando? que é um neologismo quase. Hell é claro. Werden é o tornar-se, o processo. Tornar-se brilhante? Fica meio, sei lá, Mario Kart. Tornar-se claro. Ah, É, tornar-se claro. é um Aufklärer, tá? O Bloch é um esclarecimento aqui. Entendi, sim, sim, entendi desse lado, tá. Então tá. Se tornar claro, no caso, a visão da fantasia, né? Ah, não numa mente meramente observadora, ah, que aceita as coisas como elas são É quase. Pulou umas coisas, mas tá bom. e permanecem. ah, Beteiligen é tomar parte, participar. e são participantes, então, né? Poderia ser melhor assim, que as coisas como elas são e são participantes. Essa parada é difícil. Vamos lá. Ó, nicht im Sinn, der Sinn aqui, masculino. Tá. Não no sentido des Verstandes. Verstandes é intelecto ou entendimento no Kant. Eu acho que ele está falando disso aqui. Então, não no sentido do mero intelecto que contempla. Betrachten é um pouco mais forte, contemplar. Pode ser considerar também. Mas ele começou a usar um vocabulário filosófico aqui. Intelecto, Sim, coisa. sim. Não, não no sentido do mero intelecto que contempla. DA, aqui é o Sinn de novo. Né? No sentido que nimmt die Dinge. Nehmen, você lembra? Sim, agora não lembro a tradução, sei o verbo, mas não lembro. Sei que é Tomar, Nemen. pegar. Sem tomar a coisa. É no sentido que toma as coisas como wie sie gerade sind und stehen. Como elas são e permanecem, seria algo assim. Como elas são e estão, como elas são e são, né? Como elas são e estão, melhor. Tá. Então, não é Ah, no sentido que toma as coisas exatamente, né, como elas são e estão, mas está embutido de novo aqui, der Sinn, o sentido des Beteiligten. Sentido do que toma. sentido, Ó, sentido do que toma parte, ah, de como as coisas são, ah, não, o sentido que toma parte. De novo, o sentido, né, que, aham. ni, die, sie, die Dinge, No sentido de tornar a coisa, ah, tipo, como algo melhor, podendo ser algo melhor, algo assim, sabe? boa, Também faltou aqui como algo só. melhor. Né, o sentido que toma as coisas visigen. Rapidinho. Gehen, vai andar, ir. Mas não é no sentido do que elas são, né? No sentido que elas Não, caminham. boa, só, né, é mais ou menos isso.
É que a escrita dele é estilizada. Mas o que ele quer dizer assim, é o seguinte, né? Não é o sentido que toma as coisas como elas são e estão, mas o sentido que elas vão, ou melhor, o sentido de como elas são estando em movimento. Sim, tá. Faz sentido. Que delas podem se tornar algo melhor, né? Que termina a frase, no caso. Isso. E, portanto, Sim, também, né, podem ir melhor, né, acontecer melhor. Ele não usa precisamente essas palavras, mas por oposição, eu acho que é isso que ele quer dizer. Lá atrás ele falou também de se lançar na vida, sim. aí no comecinho. Ufa, difícil essa. Hum, com isso, se queremos que a fantasia, hum, se realmente queremos que a fantasia se torne mais plena, isto é, mais brilhante, mais esclarecida, hum, e discriminada, Perdão, mais clara, clara, mais não arbitrária, por assim dizer. Beliebig arbitrário. Beliebig não a arbitrário. negação, né? Sim, pela partícula, sim. E Decanta, mais conhecido. mais conhecida, né? Poderia ser mais familiar, mais próximo, algo assim? hum, Tem esse sentido também. Tá, então, mais claro, não arbitrária, mais familiar, ahn, mais Begriffen. compreendida conceitualmente Isso. e, e em sintonia com o curso das coisas. Vermittlung, mediação. Vermitteln, mediar ou comunicar. Né? Mais mediar, fica feio Em mediar. mediação com, sim, com o curso das coisas. Isso. Por isso que eu tô falando que ele é esclarecimento. Só voltar rapidão. Esse das ist aqui já você começou com a condicional, né? Depois vem o que que você precisa fazer para realizar a condicional. Aqui já está ele. Quer dizer, as fantasias, caso as fantasias quisessem, portanto, tornar-se realmente mais preenchidas, mais cheias, isso significa, né, tornar-se também ainda, veado, mais claras, mais inarbitrárias, mais conhecidas conceitualmente, mais conceituadas fica feio, mais afeitas ao conceito e mais comunicáveis também, mais mediáveis, né, com o curso das coisas, né? Ele está tentando falar de um certo aprofundamento assim da dialética hegeliana. No fundo é isso. Sim, é uma dialética, sim, sim. Você conseguir fazer o pensamento entrar de fato em dem Lauf der Dinge. Mas aí tá todo mundo tentando fazer isso, né? Não é só ele. É, parece tipo essa última sentença é tipo uma metáfora, digamos assim. Uhum. É mesmo, é uma imagem. Tá viajando, é uma imagem. É, logo para que o trigo que está amadurecendo Will, que quer amadurecer. e quer amadurecer possa ser possa ser transportado e recolhido. Ja. Befördert até tipo, tem a ideia de aceder. Você, é uma transformação substancial, assim. Você muda ele de qualidade.
Então, no sentido assim, pode ser acedido, pode aceder a um outro estatuto e ser colhido, abholem, colher. Sim, entendi. Que bom que vocês entenderam, que eu fiquei preocupado na aula passada, né? Que até eu comecei a não entender o texto. Gente, a ideia é mais ou menos essa, então. É muito estilizado, muito literário. O Adorno e o Benjamin disseram que amaram esse texto, né? Não sei, talvez a gente lê em português pode ser melhor. Mas, enfim, tem gente que estuda o Bloch como autor de filosofia, tem uns que acham que ele é um pouco fraco, enfim. Hum. Vai de cada um. Não sei se vocês já tinham lido antes. Ele tem um livro sobre história, né? Eu conheço só Que esses dois aqui, o Princípio Esperança e o outro lá. Qual que é da posso estar história? confundindo. Não, posso estar confundindo com outra pessoa, mas acho que, enfim. Se eu li é um livro dele sobre, tipo, teoria barra filosofia da história, sabe? Mas tem muitos anos que li. Não, mas pode ser, ué. Eu sei que ele é bem famoso no ciclo assim, meio marxista, né? Também, né? Que também envolve teoria crítica, mas a galera curte muito ele, assim. Mas eu só não conhecia, só conheço dos comentários, só, né? Né? Sim, sim. Ele me soa um pouco um desses autores assim, utopistas, sabe? Igual já havia aparecido antes no período do Marx, né? O Marx debatia com os utopistas franceses. Ele me lembra um pouco isso. Tipo, uma espécie de comunicador próximo assim da literatura que consegue ter algum traquejo assim com o conceito filosófico. Quando você lê assim com olhar filosófico, às vezes fica meio obscuro porque a gente está acostumado às coisas muito bem precisas definidas na filosofia. Mas tem um estofo assim de filosofia no fundo. É. Mas eu achei um pouco complicado, assim, o texto. Tipo, na verdade, eu acho que, tipo, todo texto que envolve um pouco de literatura, eu acho que parece muito mais difícil do que texto de filosofia. Uhum, concordo. O dia que eu trouxe o Kafka para vocês, eu Pensei reparei nele mesmo. porque aquele texto, cara, todos do Kafka, né? A sintaxe é muito simples. E vocês ficaram titubeando, assim, então mudar essa chave é complicada mesmo. Bom, gente, Beleza? beleza. Semana que vem é Adorno, então. Ok. Show de bola. Coisa boa. Beleza? Obrigado, viu, gente? Boa semana aí. Tchau, tchau, Amém, Tamo gente. junto. gente. Falou. Tchau. Até.